Quem está feliz com Jesus diz amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo número 11. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, soberano, está no controle de todas as coisas. A gente, como ser humano, a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos temores, a gente tem os nossos medos. Mas no Senhor não há medo, fala amém. No Senhor não há fraqueza, fala amém. No Senhor não há doença, fala amém. Amém? Então, hoje de manhã, de madrugada, era umas 5 horas da manhã, eu estava orando. E quando eu estava de joelho, de repente eu escutei o Espírito Santo falando dentro do meu coração. Eu parei de orar, fiquei quietinho. E ele falou assim, ó: todos vocês foram batizados em um só corpo. Vou repetir: todos vocês foram batizados em um só corpo. Que corpo que é esse, irmão? Jesus. A Bíblia fala assim, Paulo falava: não vivo eu mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então fala comigo assim: a minha vida está escondida dentro de Cristo. E aonde Jesus está hoje? Debaixo da terra? Aonde? Assentado à direita do Pai. Paulo falou assim que você agora está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Então fala comigo: eu em Cristo estou assentado nas regiões celestiais. Então, irmão, se a gente está assentado com Cristo na região celestial, não é motivo para medo. Não há motivo para temor. Amém? Quem achou aí Jeremias? Os irmãos abriram? 29, versículo 11. Quem achou diz amém? Aqui é Deus falando com o povo de Israel e também com a igreja. O próprio Deus: eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Mais uma vez, fala comigo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Quem quer um futuro cheio de esperança em nome de Jesus? Então, vamos continuar. Então, fala comigo: então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o seu coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Eu te peço revelação, Espírito Santo, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Pastor, por que o senhor está lendo esse texto? Porque hoje de madrugada, quando eu estava de joelho orando, que eu me aquietei, a segunda coisa que o Senhor falou, Ele falou assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Por que Deus falou isso para o Senhor, pastor? Porque eu estava orando antes. Por que a pandemia? Qual é o motivo da pandemia? Sabe o que o Senhor falou comigo? É porque vocês não estavam me buscando de todo o coração. É porque quando você está na prosperidade, na bênção, vocês não lembram de mim. O ser humano, infelizmente, é assim. As histórias se repetem. Se você ler do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai ver as histórias se repetindo. Por exemplo, no tempo dos juízes,
A Bíblia fala assim que quando Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito de 400 anos, ali Deus fez uma aliança com eles no deserto, no Sinai, e eles começaram a caminhar em direção à terra. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles adoravam o Senhor e diziam: só o Senhor é Deus. Mas basta alguns passos em direção ao deserto. Começa a acabar o pão, começa a acabar os animais, o alimento, o leite. Não tinha queijo, não tinha leite, não tinha pão. E já não tinha mais água para beber. Então o povo começou o quê? A reclamar e a murmurar. E eles diziam: voltemos para o Egito, para que a gente não morra de fome e de sede nesse deserto. Deus então abria a rocha, dava água para o povo beber, mandava o pão do céu, enviava codornizes no deserto, que é impossível, porque no deserto não tem codorna, e o povo comia carne até sair para o nariz, mas quando vinha alguma coisa, eles reclamavam do Senhor. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra, mas vai ser Josué. Então a Bíblia diz no livro de Josué capítulo 1, que Moisés, servo do Senhor, morreu. E veio a palavra do Senhor a Josué. Josué estava com o coração cheio de medo. Ele estava cheio de dúvida. Não falta de fé, mas dúvida, porque o desafio de Josué era muito grande. Liderar aqueles que não querem ser liderados. Liderar um povo revoltado. Um povo rebelde, que aonde a Bíblia diz que não houve um homem tão paciente como Moisés, que o povo fez Moisés perder a paciência e ferir a rocha, que era Jesus 3 vezes, motivo qual ele não entrou na terra prometida. Agora era Josué que tinha que levar o mesmo povo. A princípio, querido, o povo obedeceu Josué e disse: assim como nós estivemos com Moisés, também te obedeceremos. Talvez Josué falou: nossa, mas se for igual fez com Moisés, eu estou lascado. Vocês deixaram Moisés na mão. Então Josué atravessa o rio Jordão, e ali então começa a empreitada, a conquista da terra de Canaã. Primeiro Jericó, Deus destrói as muralhas, depois eles começam a entrar dentro da terra. Agora a Bíblia diz, querido, que quando Josué estava velho, que ele repartiu as terras entre as tribos, ele disse assim, Deus já tinha revelado para Josué que o povo ia voltar para a idolatria, que o povo ia voltar para a mesma rebeldia. E Josué vira para o povo e fala assim: olha, eu não sei a respeito de vocês, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué disse isso? Porque Josué sabia que o ser humano tem ânimo dobre. O que é ânimo dobre que diz em Tiago? Duplo pensamento. Numa hora quer servir a Deus, na outra hora quer nem saber de Deus. Numa hora tem aliança com Deus, numa hora o povo está lá, recebendo Jesus montado num jeguinho, num jumentinho, Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No outra hora mesmo o povo está falando assim, ó, crucifica, solta Barrabás. Essa é a história da humanidade, com relação ao Pai que nos amou de tal maneira, que deu a vida do seu próprio Filho Jesus, para que você pudesse ter a vida eterna e você estivesse aqui hoje, junto conosco. Então, querido, eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Será que isso está se repetindo? Será que Deus permitiu essa pandemia por causa disso? Ah, pastor, eu não adoro imagens. Você não adora imagem, mas adora carro, adora marido, adora mulher, adora filho, adora namorado, adora uma roupa de marca. Menos o Senhor. O Senhor não é prioridade. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo, agora eu esqueci o capítulo, não sei se é 2 Coríntios capítulo 5, que Cristo, eu vou ler com vocês, 2 Coríntios, depois a gente volta no mesmo texto, capítulo 5, versículo 2 Coríntios 5, 14.
Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, que Jesus morreu por todos nós, logo todos morreram. Agora versículo 15, fala comigo assim: e Cristo morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora seja honesto com Deus, não com o pastor. Você está vivendo para Deus? Está vivendo para Cristo ou para você mesmo? Sabe por que as coisas não estão dando certo? Porque você está vivendo para você mesmo. Porque o Senhor não é prioridade. O Senhor permitiu a pandemia, sabe para quê? Para abrir o olho dos cristãos e abrir o olho daqueles que ainda não conhecem Cristo. Que Deus ainda tem pensamento de paz, tem um caminho de paz a nosso respeito. Assim como um pai, ele tem uma atitude com o filho rebelde. O pai não tem pensamento mal para o filho rebelde. O pai ama o filho rebelde. O pai, ele quer ver o filho rebelde, o filho pródigo dentro de casa. Mas o filho tem um livre-arbítrio. A decisão de sofrer num vício da droga, na bebida, na prostituição, de sofrer na mentira, no engano, no latrocínio, no roubo, aí fora, ou o filho tem o direito de ser obediente e de seguir os conselhos bons dos seus pais, que tem um plano perfeito para cada filho. O coração de Deus não é diferente do coração, porque Deus, ele dividiu os seus atributos morais com os seres humanos. Da mesma forma, pai, que você é justo, mãe, que você é justa, que você gosta das coisas corretas, assim também o seu pai que está no céu gosta daquilo que é justo, daquilo que é correto. Então, querido, esse texto revela muita coisa. Que o povo de Israel, quando Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Bíblia diz então que Josué morreu. Passado alguns anos, sabe o que aconteceu com o povo? O povo se esqueceu que tinha uma aliança com um Deus de Israel. E começaram a adorar todo tipo de deuses, menos o Senhor. Aí você fala de novo, pastor, mas eu não adoro Deus. Irmão, Deus, com letra maiúscula, o D, fala de um único Deus, que não há outro além dele. Mas deuses com um D minúsculo, é tudo aquilo que rouba o seu coração, que tira o seu coração da fonte daquele que é maior. Jesus disse no livro de Mateus, no Sermão do Monte, aonde está o teu tesouro, estará o quê? O teu coração. Então você mede o seu amor por Deus na medida daquilo que toma o seu tempo. Quanto tempo você tem para Deus? Quanto tempo você tem para a Bíblia durante o dia? O meu dia tem 24 horas, o seu também tem 24 horas. Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? WhatsApp, Facebook, Instagram ou a palavra, oração? Deus não é contra você ter Facebook. Deus não é contra você ter rede social. Porque o ser humano é um ser social. Mas Deus é contra você fazer disso o seu ídolo, o seu Deus. Tem pessoas que só falam de futebol. Tem pessoas que trocam culto de manhã para jogar bola agora de manhã. Tem pessoas que trocam culto da noite para assistir Faustão. Será que Deus é prioridade? Será que o pai está satisfeito assim? Seja sincero, você que é pai e mãe. Você gostaria de ver um filho que só te pede, que nunca faz o que você pede? Só te pede. Toda vez que você vê ele, você sabe que ele vai te pedir alguma coisa. Dinheiro, o carro emprestado, aquelas que são maiores, as mães, a roupa, o sapato emprestado. Os jovens já estão grandinhos, já é o calçado do pai, a calça, a camisa do pai. Toda vez que o filho chega perto do pai, é só para pedir alguma coisa.
não há gratidão no coração do filho. Só pede e faz tudo errado. E toda vez que você vai dar conselho que ele faz coisa errada, ele meneia a cabeça e fala: ó pai, por favor, falou demais. Pastor, não estou te entendendo. Querido, é a mesma coisa com Deus. A gente só pede. Toda vez que você vai orar, você não adora. Tem uma lista enorme de pedido. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: Deus não é Papai Noel. Fala assim: Ele não é Papai Noel. Fala assim: mas Ele é o seu pai. E todo bom pai, fala comigo, todo bom pai sabe dizer sim e também dizer não. Querido, um pai que faz tudo o que o filho quer, esse filho vai ter problema no futuro. Tem hora que você tem que falar não para o seu filho. Isso é criação. Deus Pai é a mesma coisa. Muitas vezes você pede as coisas, nós pedimos, Tiago capítulo 4 diz: olha, vocês pedem e não recebem. Por que, Deus? Porque vocês pedem mal, para esbanjar em vossos deleites e prazeres. Será que aquilo que você está pedindo é para o seu deleite? Não, que Deus não é contrário. Deus, ele não é contrário. Deus não é contra o hedonismo. Só que o hedonismo mundano é o que o prazer está em tudo, menos em Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro hedonismo, o verdadeiro prazer está no Senhor. O salmista escreveu assim, aleluia, ele falou assim: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha para você ver, a gente lê esse versículo errado, a gente lê assim, ó: agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. A Bíblia não está falando agradar ao Senhor, Ele está falando: agrada-te do Senhor, tenha o prazer nele, que Ele seja a prioridade, que você ame Ele como um pai que te ama, que te deu tudo até a vida eterna. Então Ele vai satisfazer o desejo do coração, porque Ele é prioridade. Aí Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente não pode inverter isso. Não é sair como louco. Pastor, por que Deus mandou a pandemia? Porque estava todo mundo louco. As pessoas que não conheciam Deus matavam uma a outra para poder ter mais dinheiro, para ter mais riqueza, corrupção. E os cristãos estavam indo na mesma linha. Achavam que o mundo era só aqui. Sabe o que Paulo fala acerca daqueles que colocam o coração só nas coisas do mundo? Irmãos, se o nosso coração está somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis desse mundo. Paulo dizia. Paulo dizia assim que tinha alguns irmãos que o Deus dele, pastor, está muito forte essa palavra. Irmão, um remédio forte que cura doença. Quando a pessoa está com câncer que mata, sabe o que tem que fazer? Quimioterapia. Quem já fez quimio aqui? A quimio, ela destrói a imunidade do ser humano. A quimio acaba. O quimio de Deus destrói o orgulho do homem. Aleluia, Jesus. Paulo diz assim: o Deus dele é o seu ventre. Que coisa triste. Paulo falando com a igreja de Cristo, com a noiva de Cristo. Por que o Deus do cristão é o ventre e não Cristo? É porque ainda não entenderam o sacrifício que ele fez na cruz. Enquanto o cristão não entender como foi a morte de Cristo, o que ele foi capaz de fazer por amor a você, o quanto ele nos ama, a gente nunca vai valorizar o Cristo que morreu por nós. A gente sempre vai valorizar as outras coisas. Irmão, olha aqui para mim, por favor. O mundo passa, porém aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então não coloque o coração mais no mundo. Deus fez assim, ó, olha aqui para mim. Deus fez um
Reset. O Espírito Santo falou comigo quando eu estava ali orando hoje de madrugada. Vai haver um novo início. Fala amém. Deus é um Deus de recomeço. Fala amém. Vai haver uma nova história. Mas essa nova história não pode ser mais você com uma lista de pedido. Mas essa nova história vai ser você assim, começando o dia assim, ó. E terminando o dia assim. E fazemos como Daniel, 3 vezes ao dia. Pastor, eu não sou vagabundo, eu trabalho. E quem diz que você precisa de parar de trabalhar para você falar com Deus? Qual é a diferença entre nós e os judeus? Os judeus, eles tinham, assim como os muçulmanos, tinham que ir em Meca, tinham que ir no templo de Salomão. Os judeus tinham que ir lá para cultuar a Deus. Agora eu e você não precisamos de ir em lugar nenhum. Nós somos templo do Espírito Santo. Nos reunimos aqui, congregamos como igreja primitiva para adorar o Senhor. Mas nós sabemos que Deus está conosco aonde a gente vai. Fala para a pessoa do seu lado, você é privilegiado. Fala assim, o Pai está dizendo para você que Ele tem pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro cheio de esperança. Fala assim, você gostaria desse futuro? Fala para ele, você gostaria que Deus cumprisse os planos dele na sua vida? Fala assim, são bons planos. Fala assim, a sua vontade, fala assim, ela é imperfeita. Mas fala assim, mas a vontade do Pai para você, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, pastor, mas se Ele tem um plano na minha vida, o que eu tenho que fazer? Volta para a casa do Pai. Volta, filho pródigo. Mas se eu voltar, o Pai vai me chicotear, não, ele vai ter um bezerro cevado para matar e falar, vamos festejar que esse filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Olha para você ver, a gente não entende quem que é Deus. Às vezes você vê Deus um velhinho irritado, cara feia, tudo enrugado de tanta ira, com um pedaço de pau na mão, doidinho para matar alguém. Essa caricatura não é do meu Deus. O meu Deus é um Pai que está sempre sorrindo. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele revelou isso quando Ele veio com o Filho dele. Estude o Evangelho. Estou terminando já a palavra, irmão. Sei que você está doidinho para almoçar. Quem está com fome aí diz amém. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, nem só de pão viverá o homem, crente, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, olha aqui para mim. O que eu estava falando mesmo? Me ajuda aí. Oi? É como Deus é, o amor de Deus. Irmãos, eu estava... Ixi, agora fugiu o pensamento, a linha de pensamento aqui. Mas depois eu vou falar sobre isso. É que me tira atenção algumas coisas. Irmãos, Deus tem um propósito, um plano na nossa vida. Mas Ele está falando aqui que a gente tem que fazer 2 coisas. Ó, versículo 12 para encerrar. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês que, pastor, Deus, como que o Senhor quer que a gente ore? Me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o seu coração. Deus não aceita oração meia boca. Vou repetir. Deus não ouve oração meia boca. Pastor, que oração meia boca? Qual que é a oração boca inteira e meia boca? A meia boca, querido, a oração inteira não é uma oração de 10 horas. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você vira monge. Ele sabe que você tem as suas coisas para você fazer, mas Ele quer que essa oração saia de dentro de você, de dentro do seu coração. Tem um período que a gente tira para orar, para jejuar, para passar o dia em oração. Claro que isso faz parte da vida do cristão. A gente precisa disso. Mas no cotidiano, estou falando. Deus quer que você fale do coração.
Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pastor, o que significa isso? Significa, querido, que Deus, sendo espírito, Ele está em todo lugar, inclusive dentro de você, que é templo dele. Então a Bíblia diz, o salmista Davi falou que antes de eu orar, antes da minha palavra sair da minha boca, Ele já conhece toda ela, e ninguém engana Ele. Então se você fala, Deus, dá uma de bonitinho, né? Já viu os crentes pentecostal como é que é? Dentro da igreja está tudo assim, Deus meu eterno Pai. O Pai está olhando aqui, ué, o que você está fazendo? Aí o anjo fala, acho que você está orando, tá? Rapaz, mas não está subindo nenhuma oração aqui. Que tipo de oração é essa? Eu não sou contra pentecostal não, irmão, nós somos pentecostal. Mas eu estou falando que muitas vezes, num culto público, de movimento, as pessoas oram, Kleber, não para Deus, mas ora para o irmão ver que ele sabe orar. Que ele ora bonito, que ele tem autoridade. E Jesus está falando assim, Pai, como é que eu vou ouvir uma oração dessa? Aí vem um humildezinho lá no fundo do templo, publicando, que sabe nem orar, caipira, batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus fala, o Pai ouviu essa oração, mas não ouviu a oração do fariseu. A gente está muito errado com relação ao Pai. Quando eu chego, eu nunca tive pai, irmão. Eu nunca tive o privilégio de ter pai. Meu pai morreu, taxista, quando eu tinha 5 anos de idade em Franca. Morreu de insuficiência renal. Até eu cobro muito do Gabriel beber água. Falei, bebe água, que o papai, o meu pai, o vovô morreu porque não bebia água. Insuficiência renal, jovem, com 30 anos de idade. Vicente, não conheci ele. Mas, irmão, eu me lembro quando eu tinha minha mãe, a gente era muito pobre. Mas toda vez que eu chegava na minha mãe, para pedir algum dinheiro, para ir a algum lugar passear, né? Eu não chegava assim, com aquelas palavras bonitas. Senhora Marli de Almeida, filha do Geraldo e filha da... Oh, Jesus, como é que foge o nome da minha avó? Meu Deus do céu. Dona Aurora. O nome dela é Aurora, a gente falava Dora, filha da Dona Dora. Então, senhorita Marli, será que acaso a senhora poderia me arrumar 10 reais, me chupar picolé com meus amigos? Não. Eu chegava assim para minha mãe, a senhora tem dinheiro aí? Me arruma 10 aí, a senhora tem. Pastor, eu não estou entendendo. Deus não quer que você fique assim, Senhor eterno Pai. Pai, pisei na bola, errei. Pequei. Amigo. Igual o Renato falou que senta no trono que é a privada, e ele fica ali 2 horas falando, pai, e aí, cara, como é que vai fazer isso e tal? Falei, Renato, não é um bom lugar para você orar não, cara, tá cheio de bactéria, a não ser que você deixe a tampa ali, você senta em cima da tampa. Até hoje eu fico pensando, se é com a tampa aberta, é se a tampa fechada. Desculpa, Renato, é um segredo seu. Eu contei para os irmãos aí. Então, irmão, é isso que o pai quer. O pai, irmão, olha aqui para mim. Quem que é pai e mãe aqui? Você sabia que todo pai ama o filho e fala assim, papai, tô com fome. Levanta a mão quem gosta de ver seus menininhos pequenininhos falando, papai, tô com fome. Irmão, você pode estar onde que for que você sai correndo. Essa noite a Isabela pegou e acordou de madrugada lá, ela estava um pouquinho meio passando mal, assim, meio com medo e tal. E de repente a menina estava num sono tão profundo que toda vez que a Isabela fala alguma coisa, a Isabela dorme no outro quarto. Quem acorda primeiro é a pastora, mas ela estava arrebatada no sonho. Só que a Isabela não falou mãe. Você já notou que toda vez que um filho sofre, não fala mãe? Se tiver pai e mãe, quem que ele vai gritar primeiro? Pai! É? Na casa de vocês não é não? Lá em casa sempre foi pai. Toda vez que os moleques caem e machucam, pai! Sempre foi assim. É diferente na casa de vocês? Então a Isabela gritou assim, ó, pai! Sabe, eu estava arrebatado no 3º céu. Eu disse para o 2º, será que é sonho profético? Ou eu tá falando pai? É o pai celestial? Pai! Na 3ª vez eu fiz igual Samuel. Eu falei, pai, é minha filha. Eu já saí da cama, minha mulher assustou, acordou, o que está acontecendo? Eu fui lá no quarto.
conversar com ela, orar com ela. Então, irmão, todo pai tem pensamento de paz e não de mal, e um futuro cheio de esperança para os seus filhos. Mas o desejo do pai, sabe o que é? Ver o seu filho clamando, buscando ele de todo o coração. O Gabrielzinho, ele chega assim na mamãe dele e faz assim, ó, passa a mãozinha no rostinho da mamãe, abraça. A Isabela ainda tem um pouquinho de vergonha, né? Eu lembro que eu chegava, abraçava minha mãe, né? Beijava minha mãe quando eu morava com ela, não tinha pai. É isso que o Papai Celestial quer, que você todo dia de manhã acorda e abraça ele, dá um beijo nele, fala: bom dia, Espírito Santo, como é bom ter o Senhor morando dentro de mim, como é bom ter um relacionamento com o Senhor. Amém, irmão? Amém? Aí toda vez que você falar assim, ó, pai, a Bíblia fala que Davi era um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando Davi falava pai, ele clamava. Davi falou assim que teve uma visão, que ele via Deus montando, né? Davi é cheio de coisinha também, né? Montando em cima das asas no querubim e voando, cheio de fúria, cheio de fogo, saindo saraiva, com aquelas lanças na mão de fogo, porque Davi estava em perigo. Imagina Deus assim, e vem ele fulminava, não rela no meu filho. Irmão, quando o diabo chega perto de você, o pai não precisa de fazer isso, ele só grita lá do céu assim, ó: ei, aí não, é meu, ele é meu. O tio Chico foi um dos maiores macumbeiros que teve. Até encontrei com um pastor, estou terminando, ele está ajudando a construir, que eles estão reformando a sede, nossa, está sendo reformada, e o pastor que está reformando, ele é da Assembleia de Deus. Eu vou trazer ele aqui, eu já veio aqui faz muito tempo. Você lembra do pastor João, que era macumbeiro, que veio dar um testemunho há muito tempo atrás aqui? Ele quer vir aqui de novo, é uma bênção de Deus. Ele era macumbeiro em Patrocínio Paulista, já faz muitos anos que ele converteu, irmão. Sabe quem que deu a carteirinha para ele dos melhores feiticeiros? O tio Chico. Ele era discípulo do tio Chico. Sabe o que o tio Chico fala depois que ele converteu, que virou pastor? Quem já viu o testemunho do tio Chico? Já viu? Ele fala assim, irmão, que no crente, o corpo do crente é inviolável. Até na hora da sua morte, sabe por quê? Porque ele falou que um dia estava fazendo trabalho de macumbaria, que eles pegavam ossos de defunto para poder pegar aqueles ossos ali, para poder moer, fazer pó, para fazer alguma magia. E quando ele chegou no cemitério, que ele bateu a pá, e a hora que ele bateu a pá naquela terra, o capiroto veio, empurrou o peito e jogou ele longe. Ele falou: pera aí, você está ficando doido? Você não trabalha junto comigo? Ele falou: olha, trabalho junto com você, mas não rela aí não, que isso aí é do filho do homem. Esse corpo aí é do homem de branco. Dá sorte. E o tio Chico conta que teve um dia que ele não foi no cemitério. Foi um discípulo dele. Ele falou: pega alguns ossos, que eu preciso de alguns ossos para fazer o trabalho. E de repente veio o discípulo dele, Kleber, chega com aqueles ossos nas costas e jogou o saco em cima da mesa. Na hora que o tio Chico foi pôr a mão nos ossos, o capiroto empurrou ele de novo e jogou ele pro lado. Blá, blá, blá. Ele falou: você está ficando doido, rapaz? Eu preciso desses ossos aqui para fazer o trabalho. Ele falou: rapaz de Deus, eu já não falei para você? O maldito do seu discípulo não escutou, eu avisei, ele não escutou. Esses ossos é dos crentes, nem no osso não pode tocar. Agora olha aqui, se um macumbeiro, chefe, aqui no Brasil, falava que não podia tocar no corpo, nem no osso, quanto mais você viu, irmão, o capeta tem que andar longe de você. É por isso que Pedro teve uma visão, que ele viu os demônios, o quê? Ao derredor, rugindo como um leão. Sabe por quê que ele viu ao derredor? Porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Aí o capeta tenta chegar e falar: que não. Você veio com um decreto na mão, igual eu veio com Jó? Sem decreto que não. O que é o decreto, pastor? Me ensina aí. A Bíblia fala que Jó era como você, ele adorava o Senhor. Mas um dia o capeta foi o capiroto, estava com tanta inveja de Jó, que pediu um decreto para agir na vida de Jó. Por que pediu um decreto? Porque os anjos iam arrebentar ele lá embaixo. Então ele veio com um decreto para tocar em Jó. E quando ele chegou assim, falou: ó, eu vou arrebentar com a vida do Jó. O anjo falou: que não, é do homem. Ele falou: ó, tem decreto na mão. Deixa eu ver se tem a letra de Jeová.
Ó, pode, mas aqui no decreto fala que você não pode relar no corpo dele. Pode agir na vida do filho, pode tocar no que ele tem. Decreto. Sabe para que era aquele decreto, irmão? Não era para mostrar para Deus que Jó era fiel. Era para mostrar para o capeta que quem adora Jesus é fiel até a morte. E que não abre mão de adorar e cultuar, porque ele entendeu o preço do sacrifício, o preço da redenção. Ele não troca Jesus por nada, não troca por mulher, não troca por homem, não troca por filho, vai falando amém, não troca por dinheiro, não troca por nada, não troca por prazer, não troca por passeio, não troca por futebol, não troca por novela, não! Só 2 levantou a mão aí, né? Irmão, eu estou falando de você. Você não é crente? Você não é cristão? Então me invocarão, fica de pé, e eu vos ouvirei, e farei mudar a vossa sorte. Deus vai mudar a sorte na pandemia, fala amém. Ele vai restaurar todas as coisas, fala amém. Mas Ele quer que você busque Ele de todo o seu coração. Pastor, quando vai cessar a pandemia? Vai cessar quando você estiver buscando Ele de todo o seu coração. A igreja antes da pandemia, pastor, como é que estava? Amava mais o mundo que Deus. E como é que estavam os líderes das denominações antes da pandemia, pastor? Estavam um brigado, de biquinho um com o outro, todo mundo brigando. Um querendo ser melhor, falando, vem para mim que é melhor que daí. Aí não tem milagre, não é na minha que tem milagre. Era assim. E como é que está hoje, pastor? Já está encaixando. Aqueles que eram inimigos agora já estão junto assim, ó. Vamos lá no STF. Não está certo. Zé, os caras de mão dada agora. Vamos lá. Está tentando fechar nosso tempo. Vamos lá, não está certo isso. E antigamente eles eram inimigos, antigamente. A igreja dele é fraca, a minha que é forte. Os caras ficavam na porta da igreja, Zé. Não entrei não, entra aqui na minha. E agora? Agora eles viram que o pai viu tudo. Que ele via todas as coisas, que estava errado. Agora eles não pescam mais em aquário. Agora eles falam, irmão, não importa o lugar que você está adorando, vai adorar o Senhor. Deus está tratando com a igreja na pandemia. Deus está tratando comigo. Deus está tratando com você. Por quê, pastor? Porque Jesus falou assim que o coração do homem só tem espaço para um Deus. Não pode adorar Deus e a Mamon, que é o mundo. Ou você ama Deus, ou você ama Mamon. Então o pai estava com ciúme de você, porque a gente adorava Mamon e Deus junto, igual o povo de Israel. Ele falou, chega. Agora eu vou permitir um bichinho desse tamanhozinho aí, para vocês voltar para mim. Para o coração de vocês ser só meu, e não mais dividido com coisa alguma. Feche os seus olhos. Pai, está aí a tua mensagem, Deus, foi entregue. O Senhor permitiu a pandemia, porque o homem estava dividido entre o Senhor e entre o mundo. Entre o Senhor e as coisas passageiras desse mundo. Senhor, nós pedimos perdão porque agimos como filho pródigo, que deixou a casa do pai em troca das bolotas do mundo, Deus. Mas a tua palavra diz que o filho pródigo sofreu. Lá no mundo ele viu que não era aquilo que ele achava, aquilo que o mundo prometia, não era nada daquilo. Ele quebrou a cara, e a tua palavra diz que o filho voltou para a casa do pai, e o pai não estava com arreio na mão, mas ele estava com um bezerro cevado, e ele disse, vamos matar o bezerro, e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e houve festa, querido. A palavra do Senhor diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, quando o homem bate no peito, e reconhece como Davi não era perfeito, mas ele era sincero. Quando ele pecou, ele disse, pai, o meu pecado está sempre diante de mim, purifica o meu coração, não retire de mim teu Espírito Santo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Deus está te perdoando, querido. Deus está derramando o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, um dia, para sempre, para te purificar, para te perdoar. Mas não clama ao pastor, por favor, reconheça, levanta as mãos e clame esse Deus vivo que pode mudar a sorte. Ele continua ainda com um plano de paz, um plano de alegria para você, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua casa, para a igreja dele. Deus ainda tem uma promessa, querido. E Deus quer que nós buscamos Ele de todo o coração, de toda a boa vontade.
Que você acorde aos domingos e tenha um desejo de vir na casa do Pai. Aleluia. Quando o culto for à noite, que você passe o dia com a família e à noite fala: eu vou na casa do Pai, eu vou agradecer, eu vou adorar, eu vou louvar, porque tudo que eu tenho vem dele. Sem ele eu não tenho nada, com ele eu tenho todas as coisas. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Eu só posso fazer isso. Espírito Santo, daqui para frente é contigo, porque eu não posso convencer nenhum deles. É o Senhor que convence o homem dos seus pecados.